Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 9 de fevereiro, início do carnaval. E mais uma vez eu contando com a generosa audiência, com vocês do outro lado da telinha, ajudando a fazer mais um Pensando. Bem, quem vem acompanhando Pensando nas últimas semanas, sabem que eu venho criticando até de forma contundente a atuação, ou melhor, a falta de atuação da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. E uma das razões é a falta de ordem, ou melhor, a bagunça geral, principalmente nas nossas calçadas, não é? São maus comerciantes invadindo o espaço dos pedestres, camelô muitas vezes com produtos de origem duvidosa, deixando o ir e vir, impedindo o ir e vir dos pedestres, são maus ciclistas circulando pelas calçadas. Enfim, bagunça geral. Mas tem uma outra bagunça que eu não venho falando, mas também existe, que são as próprias calçadas, não é? Que são construídas de qualquer forma, cada uma de um jeito, uma mais alta, outra mais baixa, uma com piso derrapante, outra sem piso derrapante, umas escorregando, enfim. São mal construídas e depois de construídas não sofrem a manutenção devida, muitas delas esburacadas, que além de dificultar a passagem dos pedestres, ainda é um grande obstáculo para quem tem necessidades especiais, precisa, por exemplo, de usar uma cadeira de roda, bengala, enfim. Muito ruim. E pior, tem locais que nem calçada tem. Quando chove, a pessoa tem que andar na lama, ou muitas vezes tem que andar no meio dos carros. Enfim, é uma bagunça danada, não é? Ou seja, não é só o uso em cima das calçadas, são as próprias calçadas. Pois bem, na edição do A Voz da Serra, do último dia 2, foi publicada uma matéria com o título Prefeitura adere a programa que visa padronizar as calçadas. Segundo a matéria, o objetivo do programa é, abre aspas, pôr fim aos problemas constantemente identificados pela população ao caminhar pelas ruas, desníveis, buracos e falta de acessibilidade nas calçadas de todo o município, fecha aspas. O programa denominado Calçada Acessível foi apresentado pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e pela Associação Brasileira de Cimento Portland. Nada contra, claro, o programa, pois qualquer iniciativa privada que visa o bem público sempre será bem-vinda. Mas vem cá, vamos pensar bem. Do jeito que a situação foi colocada, fica parecendo que a prefeitura nada tem a ver com as calçadas. Mesmo que seja um programa, não é uma obrigação dela. Ou seja, é um programa, mas não é uma obrigação da prefeitura fazer com que as calçadas atendam plenamente o objetivo. Qual é o objetivo de uma calçada? Permitir o ir e vir dos cidadãos com segurança, conforto e acessibilidade. Isso é o calçado tem que fazer no mínimo, né? Aí tudo isso me motivou a fazer o programa desta noite, trazendo um arquiteto que conhece profundamente o assunto, pois além de ser um estudioso, foi secretário municipal do nosso município por cerca de 10 anos. Foi secretário do Meio Ambiente. Então tudo ele conhece bem. E vamos conversar com ele sobre como devem ser as calçadas, seja em relação aos seus aspectos técnicos e legais, seja em relação às responsabilidades públicas e privadas, claro, também de outros aspectos pertinentes. E esse é o tema do programa desta noite. Por que não temos calçadas seguras e acessíveis e o que fazer para tê-las? Mas antes, vamos àqueles recados iniciais. Eu começo falando dos nossos aniversariantes. Neste domingo, tem um querido aniversariante na família do Modesto, meu querido irmão Gilson de Souza Aroca, domingo dia 11. Um abração, meu querido Gilson, tudo de bom para você. Papai do céu ilumine seus caminhos, tá bom, Gilson? Vamos agora falar de indústria friburguense comemorando por esses dias. Hoje, sexta-feira, é data festiva para o vereador Nami Nassif. Um abração, Nami Nassif, tudo de bom para ele. Terça, dia 13, será a vez da publicitária Valéria Latanz, conceituada da publicitária, comemorar seu aniversário. Um abração para Valéria. E ainda na terça, quem estará comemorando mais uma data festiva será o jornalista Davi Macena, que é um grande nome da nossa cultura e da comunicação friburguense. Um abração ao Davi pelo aniversário. Vamos agora falar de um evento. O Emílio Alonso, ele é o presidente interino da Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Tereza. Ele está convocando para a Assembleia Geral, cujo objetivo será eleger a nova diretoria da associação para o biênio 2018-2019. A Assembleia será realizada no próximo dia 18 de fevereiro,
tá? É um domingo, às 9 horas, no salão da subsede, que anexa à Escola Municipal Pastor Chulupe, lá no Parque Maria Tereza. Estarão aptos ao voto. Ser proprietário é condição fundamental, ser proprietário, fazer parte do quadro social da associação ao menos 6 meses, ou seja, tem que ser sócio há pelo menos 6 meses, e estar em dia com as suas obrigações financeiras com a associação mês a mês nos últimos 6 meses. Então, o Emílio Alonso está convidando. Cabe informar ainda que ocorreu uma eleição lá em novembro passado, mas como ela não teve o devido efeito legal, está sendo obrigada a essa nova eleição. Então, aí estão convocados os moradores do Parque Residencial Maria Tereza para a eleição da nova diretoria da associação, biênio do 18-19, no próximo, sem ser esse domingo ou outro, dia 18, às 9 horas, no salão da subsede, que é anexo da Escola Municipal Pastor Chulupe. Repetindo, condições de voto: ser proprietário, fazer parte da associação ao menos há 6 meses e estar em dia com as suas obrigações financeiras mês a mês nos últimos 6 dias. Está feito aí, Emílio, o convite. Esperamos que os moradores compareçam, porque é importante ter uma associação forte. E o Parque Maria Tereza sempre teve uma associação forte, não há motivo para não continuar tendo. Vamos agora falar das minhas utilidades públicas. Eu peço aí ao Marconinho que está me ajudando, já estão os dados aí, da APAI. A APAI é uma entidade que presta um serviço relevante há dezenas de anos, há mais de 40. Quem não conhece, eu sempre sugiro, vá até a APAI, conheça o trabalho da APAI, que vocês verão que vale a pena ajudar a APAI a continuar fazendo esse belo trabalho que vem fazendo ao longo desse tempo. Estão os dados na telinha para você ajudar a APAI. Vamos a mais uma utilidade pública que está aí na telinha, que é o Disco Denúncia da Polícia Militar. Essa semana eu estava conversando até com 2 pessoas amigas sobre a importância do Disco Denúncia. E eles estavam dizendo que eles têm um ponto comercial numa rua aqui da cidade, que se estava transformando num antro de... ninguém podia passar mais na rua, e eles resolveram então apelar para o Disco Denúncia da Polícia Militar. Isso que acabou com a bagunça. A polícia começou a ir até o local e acabou com a farra. Então tem que ser isso, é para ser usado, 2523-4590 e também o WhatsApp do 11º Batalhão, tá? Que é o 981-325273. O terceiro telefone, esse eu não estou dando, porque é o Disco Iluminação Pública, mas eu não posso fornecer um telefone que não tem efetividade, que se você liga para lá, o serviço não é prestado. Lamentavelmente, a Prefeitura vem desde agosto nesse enrola em relação à iluminação pública. A desculpa é um edital de licitação, que a mim não me convence. Se a Prefeitura não consegue fazer um edital de licitação, que fizesse isso com o pessoal próprio. Não é possível que não tenha. Então, e o que me incomoda mais é que continua cobrando a contribuição para a iluminação pública, esse é o nome. E isso me incomoda, porque eu não tenho visto os vereadores brigando contra isso. Penso que o Ministério Público já era para estar atuando nisso, não sei se está, porque a gente não tem muitas vezes informação, mas é um absurdo pagar uma contribuição e o serviço não é prestado. Se eu fosse prefeito Renato Bravo, botava a mãozinha na consciência e ver que isso é irregular. Isso aí, se fosse aqui fora, o juiz ia dizer que é enriquecimento sem causa, né? Pois é uma vergonha, né? Mas eu não dou esse número então. E outro número também que eu não dou, que eu vinha fornecendo, que é um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, não dá para dar esse telefone numa cidade que a ordem não existe e que a mobilidade urbana é extremamente deficiente pela falta de agente, quase não tem agente. São poucos agentes para cuidar do município todo. Os poucos que estão, ficam aí no centro da cidade. Então não dá para dar esse número também, não. O dia que a Prefeitura resolver enfrentar o problema da ordem e da mobilidade urbana, o telefone volta. Agora vinha um dado, esse sim, pode colocar aí, a creche São José lá em Conselheiro Paulino. Também presta relevante serviço, é um serviço muito especial, que vale a pena ser apoiado, e os dados estão aí da conta corrente da creche São José, mas se você também não quiser ou não acha que não deve depositar, você pode ajudar de outra forma, fornecendo material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que serão entregues lá na sede da creche, que fica na rua José Ernesto Quinoche, número 53, em Conselheiro Paulino, pertinho do Big Blue. Tá certo?
Vamos agora para as minhas registros, que são aquelas reclamações que eu faço. Até porque reclamações já falei antes até, mas vamos continuar fazendo. Marconinho, faz favor, bota aquelas fotos. É isso. Esse é o bueiro que não boera, que fica ali na Ponte da Saudade, na esquina da rua Prefeito César Guini, em frente ao número 177, esquina com a rua Noé Moreira Erdi, na Ponte da Saudade. Esse bueiro já venceu desde Saudade Braga até o atual prefeito, ninguém fez nada. Tem que fazer uma pequena galeria, eles não fazem. Vai comemorar 15 anos, eu vou ver lá com os moradores qual é a data festiva para os 15 anos, vamos lá fazer uma matéria lá para mostrar, soprar os bolinhos para o prefeito ver. O vereador Carlinhos do Kiko teve aqui umas 3 semanas, disse que ia se empenhar em tentar apertar a prefeitura nisso. Eu não sei como é que está essa tarefa, eu tenho que até ligar para os moradores lá, eu tenho o telefone de um deles para saber se houve alguma matéria, mas acredito que não, que eu avisei a ele que se mexesse no bueiro, me telefonar. Ele não telefonou, mas de qualquer forma vai continuar a minha bronca e essa minha ladainha. O outro registro que eu quero fazer, esse aí, esse Brasil brasileiro tem cada coisa. Aí a gente sabe que ainda é motivo de muitas dúvidas e discussões, mas está em vigor desde novembro passado a chamada reforma trabalhista, que procedeu uma série de mudanças na relação entre empregadores e empregados. Uma das mudanças que vem rendendo muita discussão é a chamada contribuição sindical, mais conhecido como imposto sindical, que até a reforma era devida obrigatoriamente por todos os trabalhadores que sentiam na pele o desconto de um dia de salário no mês de março. O novo diploma legal afirma no seu artigo 579, que é da CLT, que, abre aspas, o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato profissional, fecha aspas. No artigo seguinte, o 582, está expresso e claro que os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativo ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizam prévio e expressamente seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Está escrito aqui, aos empregados que autorizam prévio e expressamente seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Quer dizer o seguinte, o patrão só pode descontar o imposto sindical, a contribuição sindical, se o seu empregado autorizar. Olha, pode descontar, eu autorizo. Quem conhece de perto a vida dos sindicatos sabe que foi esta contribuição que por décadas manteve muitos sindicatos inexpressivos e inoperantes que só viviam desta contribuição e nada servia aos trabalhadores. Eles serviam para manter aquela turma de dirigentes sindicais, fazendo lá sabe o quê, e através dessa contribuição. É claro que uma grande parcela dos sindicatos trabalha em favor da categoria. A gente tem que separar alho de bugalhos, né? Tem sindicatos que são operantes, realmente trabalham em favor do seu sindicalizado. Mas tem sindicato que é coisa só para ganhar dinheiro e sabe lá aplicar de que jeito, né? Mas, de qualquer forma, os sindicatos que trabalham e os que não trabalham, certamente nenhum deles gostou da ideia, né? Mas o que fazer, né? É lei. E eles agora, penso eu, para conseguir a contribuição sindical, vão ter que ser mais operantes aqueles que já operam, e os inoperantes ou vão operar ou vão sumir. Ou seja, eles têm que atrair para os seus quadros associativos empregados, mostrando a eles a vantagem de ser associado ao sindicato. É assim que tem que ser. É uma associação. E a associação, você faz parte dela se achar que deve. Então, os sindicatos vão ter que realmente... Os que já trabalham vão ter que fazer um pouco mais, de repente, para atrair os empregados. E os que não trabalham, ou passam a trabalhar ou vão embora, né? Pois é. O problema é que muitos sindicatos aí, para mim, estão querendo fazer uma esperteza, que a mim não cola. Eu não aceito. Na empresa que eu trabalho, eu sou empregado, eu não vou aceitar o que... Aqui em Friburgo mesmo, se você ler o jornal A Voz da Serra, está cheio disso. Eles querem vender que a autorização prévia e expressa seja considerada válida através de assembleias. É evidente que os sindicatos podem fazer quantas assembleias quiserem,
convocando seus associados. Enfim, eu entendo que desde que sejam seguidos, né, os trâmites legais de uma assembleia, em termos de convocação, de número de participantes, o que eles dizem lá é o seguinte: discussão e deliberação dos associados e não associados para autorizar expressamente o desconto no mês de março de 2018 da contribuição social. Eles estão querendo pegar o dinheiro do não associado através dessas assembleias. Ora, eu entendo, e não sou eu só que entendo, muita gente entende, o dinheiro dos associados eles já podem até pegar, porque é uma associação, se for votado dentro das normas legais, obriga a todos os associados, mas não associado, peraí, os espertos, não dá, né? E não sou eu só que estou dizendo. Esse dia mesmo, eu li uma matéria na Gazeta Online, onde o advogado especializado em direito trabalhista empresarial, Victor Passo da Costa, afirmou categoricamente o seguinte, abre aspas, a lei é bem clara ao dizer que as contribuições devidas aos sindicatos e não só imposto sindical recolhido em março, poderão ser retidas por empresas recolhidas aos sindicatos, desde que haja autorização escrita e prévia do funcionário. O funcionário é quem diz à empresa se quer ou não que haja desconto. Tá certo? Então é muito claro, a autorização prévia expressa é isso. É um documento assinado. Esses dias eu ouvi de um líder sindical, mas nós vamos ter que pegar a autorização de todos os empregados. Bom, é isso mesmo. Vão ter que trabalhar. Os que já trabalhavam, vão trabalhar um pouco mais. E os que não trabalhavam, ou trabalham ou estão fora. Eu aceito se eu autorizar. Não venha com essa história, mas a Assembleia decidiu. A Assembleia decide em relação aos seus associados. Os não associados é esperteza de líderes sindicais. E isso, em vez de eles conseguirem a adesão de associados, eu me sinto violentado se o sindicato do que eu faço parte vir algum jeito me procurar. Eu já vi o edital desse sindicato, do qual, entre aspas, faria parte, querendo se dar esse desperto. Não vai colar, só vai colar para empresas. Eu, por exemplo, já deixei claro na empresa que eu trabalho, não aceito esse papo. Vão para o judiciário, vão para onde quiser. Agora, achar que uma assembleia onde o não associado não é obrigado a participar. Não, quer dizer, ninguém é obrigado a participar nem de assembleia nenhuma se não quiser, mas o associado, pelo menos, eu entendo que deve. Se ele é sócio de uma entidade, deve participar. Mas não associado, querer obrigar, isso é uma esperteza. É por isso que muita gente não gosta de sindicatos. Porque tem um monte de dirigentes sindicais que se acham espertos. Não estou dizendo que são todos. Pelo contrário, tem muitos líderes sindicais que fazem a coisa direito. Mas tem uma grande parcela que quer ser esperto, quer continuar, acha que vão continuar vivendo na mamata. Não vão. E os sindicatos sérios vão ter que trabalhar um pouco mais, sim. Esse negócio de achar que vai fazer assembleia e vai resolver, não vai, não. Eu, onde trabalho, tenho dito aos colegas, não paguem. A não ser que o sindicato venha e lhe convença a autorizar a prévia escrita e por escrito. Então fica esse meu recado para acabar com essa esperteza. O Brasil é o país das espertezas. E está na hora, ou a gente acaba um dia com a esperteza, ou vai continuar sendo o país da Lava Jato. Bem suposto, vamos conversar sobre o tema do programa. Por que não temos calçadas seguras e acessíveis e que fazer para tê-las? E eu convidei uma pessoa que conhece muito bem o assunto, e ele é uma pessoa que é extremamente estudioso na área dele, e essa área da relação urbana, ele é um estudioso. Foi por cerca de 10 anos secretário do Meio Ambiente, lidou com isso de muito de perto. Eu estou falando, até tenho o privilégio de dizer, meu amigo Roberto Viana, arquiteto. Boa noite, Roberto. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos e a todas. Modesto, muito obrigado por mais uma vez você me convidar para o seu programa. E eu estou aqui à disposição. Eu acho que o tema escolhido é muito pertinente, né? Eu, quando era secretário, eu por acaso era responsável também pelas posturas municipais, e um dos grandes problemas que nós tínhamos era realmente com as calçadas, não é? Das pessoas que se achavam donos da calçada e, enfim, a gente brigou muito, mas não foi suficiente para a gente resolver o problema, mas nós criamos também um código de postura que jamais foi votado na Câmara Municipal, que tinha um capítulo especial sobre calçadas,
e todo ele baseado na experiência que a gente teve, nas dificuldades que a gente teve em disciplinar o uso e a execução, inclusive, das calçadas. Então, é um assunto que me interessa muito. Roberto, vamos falar, a gente fala calçada, imagina que calçada é calçada, né? Mas vamos lá, vamos explicar para o telespectador o que você considera uma calçada ideal, como é que ela deve ser em termos de largura, tipo de material de piso, inclinação, cuidado, enfim, para a gente dizer que nós temos calçadas decentes que atendam o direito de ir e vir do cidadão com segurança, com conforto, acessibilidade, como é que devem ser essas calçadas que, infelizmente, em Friburgo, eu não sei se nós temos muitas delas? Bem, o que eu entendo é o seguinte, uma calçada, ela deve atender principalmente todos aqueles que têm dificuldade de locomoção, os idosos e até as crianças. Então, se uma calçada é adequada a dar segurança a essa faixa da população, hoje no Brasil nós somos 46 milhões de idosos, deficientes, crianças ou que têm alguma dificuldade de locomoção. Então, está na hora da gente pensar. Então, uma calçada que atenda a essa camada da população, que não é pequena, atenderá a todos nós. Entendeu? Em termos de largura, tem normalmente a largura adequada? Olha só, existe uma coisa, é bom que se fale de duas coisas nesse momento. De uma lei, a Lei 13.146 de 2015, que é conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Deficiente, que estabelece regras para uma calçada, ou para um passeio público, que é a forma com que eles chamam formalmente. Então, essa lei, inclusive, ela obriga aos municípios, entendeu? Quer dizer, poder municipal, a tomar conta dessa questão das calçadas, executando-as ou conservando-as, não é? Então, essa lei é muito importante, ela veio num momento em que a gente está precisando. Agora, como implementá-la, não é? Como implementá-la? Essa é a grande questão no momento. A gente tem que fazer com que o poder público, os poderes públicos municipais se interessem por essa lei e que realmente coloque ela em ação, ações que venham atender essa lei. Uma outra coisa importante também que existe hoje, que é um conceito chamado desenho universal. O que é o desenho universal? Justamente é um conceito em que, se você atender a pessoa deficiente ou a pessoa que tem problemas de mobilidade, você estará resolvendo os problemas de toda a população. E esse desenho universal, ele é muito ligado, evidentemente, aos profissionais de arquitetura. Ele tem um alcance não só da parte como eu deverei fazer um projeto para atender uma pessoa com deficiência ou com dificuldade de mobilidade. Não só o projeto da sua casa, dos escritórios, dos prédios públicos, como também das vias públicas. Olha só, exatamente o que a gente está falando, não é? E esse desenho universal, ele fala sobre diversos tipos de calçadas, não é? Que eles formalmente eles chamam de passeios públicos, não é? Então eles dividem essas calçadas em determinadas partes. Mas o ideal mesmo é que uma calçada tenha no mínimo 2,5 metros de largura quando ela vem atender a um grande fluxo de pessoas e quando o logradouro ele é projetado para, por exemplo, ser um centro de bairro ou um lugar onde várias pessoas vão usar os serviços disponíveis naquela rua. Então, nessas ruas principais, são as ruas onde o comércio é maior, ou prevê-se que o comércio seja maior no futuro, essas ruas têm que ter no mínimo 2,5 metros, não é?
Só que o caso de Nova Friburgo é muito particular. Nós não temos ruas tão grandes com 2,5 metros, não é? A gente é só trafegar, a única rua que tem calçadas amplas é o eixo Alberto Braun, Praça Getúlio Vargas e por aí, e todas as ruas transversais têm calçadas estreitas, não é? E o conceito desse desenho universal para calçadas é o seguinte: a calçada, aquela que é mais larga, que tem acima de 2,5 metros, elas têm três faixas, né? Uma faixa que eles chamam de... Desculpe, eu estou olhando porque é um conceito novo, nem sempre a gente... Roberto, eu já pedi, vamos na volta, eu já vim me avisar que nós temos que ir para o intervalo. Na volta você continua falando. Eu vou continuar falando. Tá, a gente volta daqui a 2 minutos, tá bom? Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos conversando hoje com o arquiteto Roberto Viana sobre as nossas calçadas. Vamos lá, Roberto, você estava explicando os conceitos de calçada aí. Pois é. Então, esse desenho universal, o conceito de desenho universal, ele divide a calçada. É claro, a calçada precisa ter uma largura suficiente para essas divisões, mas numa faixa de acesso que fica junto às propriedades, não é? Numa faixa livre, que é onde realmente vai haver o trânsito dos pedestres, né? E uma faixa de serviço. Essa faixa de serviço é onde estarão os postes, as rampas de acesso, não é? Um equipamento do tipo caixa de correio, até bancos mesmo, não é? Pode ser colocados aí, desde que a calçada seja ampla. Né? Que aqui em Friburgo praticamente a gente não tem. A gente só tem... Praticamente, Alberto Braun já tem esse conceito. Isso. E imagina, esse desenho universal é um conceito novo, mas nós temos a calçada alta da Alberto Braun já totalmente enquadrada nesse conceito. Quem é que fez isso? O prefeito Heródoto Bento de Mello. Querendo ou não, a gente vira e mexe e volta de dizer que Heródoto Bento de Mello já enxergar lá na frente. Né? Eu vou falar dele mais uma vez quando a gente for para o quando a calçada é muito estreita, evidentemente, isso é na maioria dos casos de Nova Friburgo, a gente tem outras formas de resolver esse problema, não é? Até formas de transformar essa calçada, a rua inteira numa calçada, né? Como a gente tem 2 casos, na Rua Portugal e também ali junto à Prefeitura, que também é uma obra que foi feita pelo mesmo prefeito Heródoto Bento de Mello. Então, isso faz com que a gente respeite todo aquele transeunte, principalmente aquele que tem dificuldade de locomoção. Não é? Roberto, vamos lá ser prático nessa história. Então, já tem largura, Friburgo não atende muito, né? A gente tem que conviver com elas. O piso, que tipo de piso? É qualquer piso serve? Olha só,
Esse conceito do desenho universal também fala a respeito do piso, né? Primeiro, a premissa é que todo piso seja antiderrapante. Para quem não sabe, aquele piso que a gente não escorrega. Choveu, você não vai escorregando. Não vai, Não um piso desse revestido que algumas têm aí, que é ladrilho, sei lá. Não. O piso tem que ser antiderrapante. Você passou o seu pé ficou agarrado. Agora, existem vários tipos de piso que a gente pode colocar. O próprio cimentado, não é? Agora, Não é o cimentado liso. Não. Tem uma outra premissa também, que é o seguinte: a base onde a gente vai colocar um piso tem que ser muito sólida, não é? Ela tem que ser, inclusive, compactada com máquina de preferência. Para que, depois que a gente põe um piso, esse piso também não comece a sofrer com a instabilidade e a insegurança da base que foi feito, né? A gente tem o cimentado áspero, que não pode ser um cimentado liso, é um dos pisos. Tem o ladrilho hidráulico também, que é áspero, não é? A gente tem também o que a gente chamava antigamente de granitina. É um cimentado, isso é usado em quase todos os lugares do mundo. Ele é aplicado com máquina, não é? Ele também deixa um aspecto de limpeza, e é super plano e também é duradouro, não é? Então ele é também muito usado. E tem a possibilidade de se usar até nas áreas onde a gente precisa ter mais infiltração da chuva, né? Alguns pisos que são permeáveis, isso principalmente nas áreas mais altas de Nova Friburgo, nos bairros, nos centros de bairro também, que é o piso intertravado. Ele também é muito importante na medida em que ele faz com que haja permeabilidade da água. Então, a água da chuva ela vai para o solo, evita que a gente tenha enchentes, né? A gente já colocou tanto asfalto nas ruas, e então esse piso ele também é muito prático para isso. Tem implicação, por exemplo, com relação à inclinação, a calçada ser mais inclinada, mas isso tem limite? Olha só, diz a regra também desse desenho universal que a calçada entre a soleira das casas e o meio-fio, e sempre tendo o meio-fio como a guia, não é? O meio-fio é a guia para você fazer uma calçada. Tem que ter entre 3% e 2%, no máximo 3%. Não é esse tobogã que você vê aí na cidade. Não é. E também há de se ter uma preocupação muito grande na hora que se aprova um projeto de uma construção, que a soleira desse projeto seja idêntica à soleira da rua, ou seja, 2% acima do meio-fio. O que a gente tem visto hoje são prédios altos, que a soleira é alta, e que a gente percebe que para subir nesse prédio eu preciso fazer uma rampa na calçada, e então a gente atende a calçada, atende a propriedade, mas não atende ao principal, que é o transeunte. Ou seja, a rampa acaba atrapalhando. A rampa acaba atrapalhando. Que é ilegal, né? Isso é ilegal, isso era uma batalha que a gente tinha quando estava na secretaria. Roberto, vamos entrar, nós já falamos um pouquinho de calçada, vamos entrar agora na outra parte que fala de obrigações, né? Executar a calçada. Quem tem obrigação de executar a calçada? Vem aquela famosa história, né, que se conhece. Não, mas em frente à minha casa, o morador é obrigado a executar e fazer manutenção. Aonde não tem uma propriedade definida é a prefeitura. Afinal de contas, quem tem a obrigação de fazer o que nessa história? Olha só, eu andei verificando diversas leis para ver o que é verdadeiro nessa história. Então, todas as leis, a maioria das leis, omite essa questão. Quem tem a obrigação de fazer o quê? Não é? A gente tem a Lei de Uso do Solo de 88, que é uma lei que ela foi muito avançada para a época. Ela diz que a obrigação... Está em vigor essa lei? Essa lei, parte dela está em vigor. Como o plano diretor não foi totalmente implementado, então parte dela está em vigor. Ela é clara quanto à necessidade de se fazer calçadas.
ela não, e a forma com que se faz calçada. Ela não é clara ela diz o seguinte, que a prefeitura tem que fiscalizar as calçadas. Então, a impressão que nos dá é que a obrigação fica com o proprietário a fazer as calçadas. É porque na hora que fala fiscalizar, você fiscaliza o quê? Alguma coisa que o outro faz. Agora, quando a gente volta àquela lei 13.146 de 2015... Que é uma lei federal. Que é uma lei federal. Que obriga a todos. Ela é muito, muito clara, que é responsabilidade da prefeitura em zelar pela gestão da conservação e construção das calçadas. Então, ela é muito clara quanto a isso. Então, fica por conta da prefeitura, das prefeituras, zelar pelas calçadas, não é? Essa lei até ela fala na obrigação da prefeitura fazer a calçada. Mas a prefeitura, ela pode, no momento em que ela aprova um projeto novo de loteamento, ela pode obrigar o proprietário a fazer essa calçada, não é? Entregar o loteamento com a calçada pronta. Mas e as existentes que já estão por aí aos montes? Isso a gente tem que... Eu sou da seguinte... tenho a seguinte proposta. O que nós temos que fazer hoje, independente dessas leis, valerem ou não, para o bem público, a prefeitura tinha que andar por todas essas calçadas, principalmente aquelas mais frequentadas, e verem tudo aquilo que precisa ser feito de imediato para evitar que aconteça o que vem acontecendo, que é a queda de pessoas e pessoas idosas e com deficiência. A dificuldade dos deficientes em andarem nas calçadas. Aí nessa hora a gente pergunta, né? O judiciário certamente deve ter muitos problemas desse tipo. Cai um idoso ou a pessoa comum na calçada provocado por um buraco. Aí se rebenta todo, pode até morrer, resolve entrar no judiciário. Vai responsabilizar quem? A prefeitura, claro. Prefeitura? A prefeitura. A prefeitura é responsável pela manutenção disso. Ou seja, então, se você que está nos assistindo teve um problema numa calçada, na hora do seu advogado deve saber disso. Vai acionar a prefeitura. A prefeitura, porque a prefeitura é responsável pela manutenção da calçada. Mas como é que você vê, por exemplo, que eu falei no início do programa, né? Eu acho até legal que a Firjan, a Associação de Cimento Portland, tem um programa voltado para calçada acessível. A prefeitura age como se fosse, vou participar do programa. Mas o que eu li pela matéria é que a prefeitura dá mais ou menos de João sem braço. Não, olha, eu estou participando. Ela não tem que participar, ela tem obrigação de fazer acontecer. É claro. É importante a gente dizer o seguinte, o espaço público é o espaço mais democrático que nós temos no país, em qualquer cidade, onde todos passam. Então, ele tem que ser tratado com muito mais carinho, tanto pela iniciativa privada quanto pela prefeitura. Então, esse casamento dessas duas entidades, a iniciativa privada e a prefeitura, nesse momento é importantíssimo para resolver o problema do país. A iniciativa privada, quando a iniciativa privada está se apresentando para fazer um trabalho desse, a prefeitura tem que recebê-la de braços abertos. Entendeu? É preciso ter mas não fugir da responsabilidade. Não fugir da responsabilidade. Não, eu estou ajudando, mas isso não é comigo, não. Cada um é uma parceria. Isso. Cada um tem um trabalho a fazer. Mas, de qualquer forma, no caso das calçadas, a responsabilidade é da prefeitura. É da prefeitura. Não é da Firjan, a manutenção. Não é da Associação Brasileira de Cimento Portland. Não. A prefeitura tem obrigação de manter as calçadas em perfeitas condições de se andar com segurança. Se ela acha que tem alguma coisa errada, ela vai ao responsável que ela achar que seja o responsável. Aí tem um negócio, eu vou construir minha casa agora, eu não vou falar nem de edifício, porque aí são profissionais, né? Você mesmo é um profissional que projeta. Você conhece a lei, mas eu estou falando daquele cidadão que vai construir uma calçada para ele, já mora lá, resolve fazer a calçada. O que ele deve fazer? Ele deve ir na prefeitura? Onde é que ele deve... Você já falou que tem uma lei federal. Como é que esse cidadão que não tem grande conhecimento deve fazer? Eu tenho aqui diversas... Está aqui.
Hoje, infelizmente, está meio prejudicado que eu estou sem cinegrafista, não vou poder aproximar. Diversas coisas que eu consegui na internet. Como se fazer uma calçada. São guias de como se fazer uma calçada. Então, é muito mais fácil, geralmente, a gente entrar na internet e buscar calçadas, e eles vão dar uma infinidade de formas de passo a passo. Mostra agora, eu estou com o Charles me ajudando aqui. Mostra ele esse documento que você mostrou aí. Isso é para o cidadão que desconhece. Ele entra na internet e vai achar. Projeto técnico, está aqui. Isso a gente obtém na internet. Ou seja, dá o passo a passo de como a gente vai construir uma calçada. Ou seja, não precisa fazer de qualquer jeito. Hoje tem meio. Não. Fazer da melhor forma possível é mais barato. Roberto, vamos falar de uma outra questão que é comum na nossa cidade. O camarada vai, faz a calçada direitinha, o construtor, na hora que faz o prédio, faz direitinho, tá tudo certinho, calçada bem feita, com boa manutenção. Aí vem uma dona concessionária dessa, vem uma empresa dessa de telefonia, de TV a cabo, sei lá, internet, vai por uma razão qualquer, quer usar a calçada para fazer uma caixa para ela. Constrói a caixa e larga a calçada do jeito que está lá. Quem é que tem a obrigação de cobrar isso? A prefeitura tem a obrigação de cobrar isso. Mas se a prefeitura não faz, o que o cidadão deve fazer? O cidadão deve botar a boca no mundo, botar a boca no trombone, entrar na justiça, alguma coisa precisa ser feita, porque a nossa cidade está feia por conta dos desleixos dessas concessionárias e dessas operadoras de serviços de internet, que hoje nós temos guirlandas de fios penduradas nos postes. Isso aí é outra vergonha, né? Uma vergonha. Eu acho que o poder público tem que tomar... Tem fios por todo canto. Tem fios, inclusive, a nosso alcance. Não é? Guirlandas de fios penduradas pelos postes com excesso de fio. Então, a cidade está feia. Tá horrível. Uma cidade que gostaria de ser, que quer ser turística, não pode aceitar mais isso. Agora, isso aí é uma omissão da prefeitura, mas cá entre nós também, né? Uma falta de... É um desleixo dessas empresas, né? Desleixo das empresas. Falta de carinho. E pior que tem empresas que são de friburguenses... que fazem isso. Será que esses empresários não passam, não olham lá no poste ou lá na calçada que fizeram uma caixa, deixaram a calçada de qualquer jeito, o poste está uma coisa feiosa? Eu fico me perguntando, aí entra essas concessionárias aí de serviço de energia elétrica, de água e esgoto, de empresas de telefonia, empresas de internet, TV a cabo, tudo. Eu sei que não são todas, tem umas que não fazem, né? Não vou botar todas no mesmo balaio, né? Claro. Mas tem algumas que a gente está vendo lá que os fios estão feiosos. Abre a caixa lá. Aí a dona Água de Nova Friburgo, inclusive, é uma das campeãs nisso aí. Nem sempre é onde ela coloca os hidrômetros dentro daquelas caixas, a coisa fica direito, não. Até que tem muito lugar que fica direito. Mas não é a regra também, não. A gente precisa criar em Nova Friburgo um pouco mais de amor pela cidade. E não são só as concessionárias, não. Não, eu estou falando da concessionária, mas somos nós cidadãos. A gente tem também, quando a gente anda por uma calçada, como uma calçada alta, do lado ímpar da Alberto Browne, em dias de chuva, a gente não sabe o que vai fazer. Primeiro que os comerciantes estão colocando todos os depósitos embaixo da marquise. E as marquises estão jogando cachoeiras de água em cima da gente. Então, precisa a prefeitura chegar um pouco mais... A verdade é, Roberto, o tal do departamento de postura não tem postura nenhuma, né? E tem uma coisa muito importante também que eu gostaria de falar, não sei se eu tenho tempo de falar. Vamos falar na volta, que já me pediu tempo ali. Então tá bom, eu falo na volta. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
O Carnaval de Ofertas chegou no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Forro PVC por R$ 11,90 o metro quadrado. Tijolo de vidro por apenas R$ 8,95. Tinta Lux Color 18 litros por R$ 169,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,90. Pisos extra a partir de R$ 9,90 o metro quadrado. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Venha para a folia de ofertas no Varejão da Construção. Preço bom. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Estamos retornando falando com Roberto Viana, arquiteto renomado na nossa cidade, que já passou pela Secretaria do Meio Ambiente, e nós falamos sobre essa questão aí das concessionárias, empresas que fazem mal à calçada e aos postes. Mas, Roberto, você queria falar alguma coisa naquela hora? Eu falei que nós íamos para um intervalo. A respeito dessa questão de calçadas da cidade, do aspecto da cidade, do uso das calçadas, né, que a gente está percebendo que está muito desleixado em nossa cidade. Se a gente quer atrair turistas, se a gente quer que os nossos visitantes cheguem, é preciso que a gente resolva esses problemas. Quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, em 2002, eu cheguei à conclusão que eu era responsável também pelas posturas municipais. E aí eu fui ler o código de postura para ver como é que eu teria que tratar a cidade. Aí vi que é um código de postura muito antigo, que ainda dizia que a gente não podia ter estrumeira na cidade. Explica o que é estrumeira, que muita gente não sabe o que é. De estrumes, bosta de cavalo. Bosta de cavalo, não é? Que não podia ter estrumeira na cidade. Que toda vez que uma boiada passasse pela cidade, tinha que ter um guieiro. Que toda vez que a gente fosse ao cinema, tinha que tirar o chapéu na hora de começar. Então eu fiquei naquela. Eu vou ser responsável por uma coisa que já não existe mais, uma lei que já é da década de 50, aprovada na década de 60. Ou seja, ultrapassaram, os costumes eram outros. Eram outros. Então, aí, desde aquela época, a gente começou a estudar um novo código de postura, que está aqui. Mostra, por favor, ali, Charles. Novo código de posturas, que atualizava todos os nossos problemas. E por incrível que pareça, fala sobre essa questão da mobilidade. E esse código de postura está pronto desde 2005 e está disponível para ser aprovado na Câmara Municipal desde essa época. E eu fui portador dele diversas vezes, entregando diretamente ao presidente da Câmara. E eu tenho aqui também o carimbo de recebimento dos diversos governos que tiveram aqui desde que ele esteja pronto. Mas esse código de postura está engavetado lá, ninguém sequer se botaram para discutir, não chegaram a uma finalidade, entendeu? Onde, por incrível que pareça, há mais de 10 anos atrás, a gente já falava da mobilidade urbana, está aqui nos artigos 142 em diante. Então, e outros assuntos que a gente fala também, da questão da toda marquise tem que ter uma calha para jogar direto na rua, não pingar em cima da cabeça da gente. A questão dos animais, esse código de postura está pronto para ser discutido. Não é para ser aprovado sem discussão, é para ser discutido. Mas está pronto ele está pronto desde 2007. E até hoje nós estamos com a cidade do estado em que nós nos encontramos. Sabe por que ele não foi discutido, Roberto? Primeiro, a omissão dos prefeitos de lá para cá, né? O que eu sei, o único, fica parecendo que a gente está aqui falando só de Heródoto Bene de Mello. Heródoto Bene de Mello mandou para a Câmara. Quando Heródoto Bene de Mello se afastou do problema de saúde, foi retirado de lá. Falta aí, primeiro, vontade desses prefeitos que passaram. Sabe por que eles não querem? Que isso dá trabalho, vai precisar montar uma estrutura de fiscalização. Aí os prefeitos não querem, por que não fiscalizar? Poxa vida, fiscalizar não, mas fiscalizar tira voto. E, infelizmente, eles sabem que isso acontece porque tem muita gente que quer bagunçar mesmo. Mas o prefeito tem que ter obrigação. E os prefeitos que passaram lá, que não insistiram em aprovar esse código, discutir esse código, simplesmente foram omissos. E a gente lamenta também que as câmaras municipais de lá para cá também foram omissas.
os presidentes, enfim, porque eles poderiam muito bem, sabem disso. Já foi falado nesse programa em outros lugares, Roberto Viana que eu canso de falar isso. Isso é uma omissão geral do Legislativo, do Executivo friburguense. Por que esse código de postura não foi sequer discutido? Omissão. Infelizmente, muitos vereadores acham que aprovar esse tipo de lei é prejudicial, porque o eleitor dele, que faz a bagunça, vai lá reclamar com ele. E o prefeito, no mesmo sentido, tem que trabalhar. Enfim, a nossa cidade é uma bagunça, podia ter um regramento moderno e não tem. Hoje, já, provavelmente, como é de 2005, já tem que ser revisto. Provavelmente outras revisões precisam ser feitas. Agora, é lamentável que em 10 anos os prefeitos, os vereadores, simplesmente fingem que não existe essa bagunça na cidade. Eu lamento, porque é uma omissão e falta de cobrança da população também. Nós estamos culpados. Deveríamos cobrar e não cobramos. Até porque muitos querem continuar fazendo a bagunça. Outra coisa também, esse projeto de código de postura, ele recebeu opinião que nós abrimos a conversa com várias entidades de todos os âmbitos, não é? Para que a gente fizesse esse código de postura, nós lemos códigos de postura de várias cidades parecidas com Nova Friburgo. E foi um trabalho que foi pago com dinheiro público, que precisa ter um fim. Roberto, vamos agora, rapidamente, só temos mais 10 minutos, você vai falar 3 questões, tem que ser rápido. Uma é a questão das árvores. Muita gente quer arborizar a sua calçada, é legal ter árvore, e o problema é como fazer para que as árvores que são plantadas sejam adequadas e possam ser plantadas. Porque você já falou, se a calçada é muito estreita, não dá para plantar uma árvore. E se dá para plantar, não é qualquer árvore, não é? Exatamente. Existem 2 tipos de árvores. Aquela que as árvores têm a raiz pivotante, quer dizer, a raiz ela vai para baixo, ela não se espalha, não é? Então, essas árvores que têm esse tipo de raiz são as mais adequadas para se plantar numa calçada, porque as raízes não são superficiais. Nós temos várias calçadas com árvores plantadas com raízes que estão alterando, estão levantando as calçadas. Essas espécies não devem ser plantadas. Isso também, existem árvores que devam ser plantadas, são ideais para serem plantadas no meio urbano, entendeu? Onde nós temos calçadas. Além disso, elas não são muito altas, são de porte médio ou baixo, não é? E não afetam o que provavelmente tem acima, que é a fiação, os postes de energia, etc. Então, de luz, etc. Então, essas árvores, no momento em que forem se fazer um plantio de árvore ou reformulação das árvores urbanas da cidade, tem que chamar um técnico, não é? Engenheiro florestal ou um biólogo, que ele vai analisar o solo, o tipo de árvore que vai ser usado para aquela... A prefeitura faz esse trabalho? Será que faz? De orientação? Olha só, a prefeitura tem engenheiros florestais. Mas será que faz se alguém for lá pedir orientação, vai receber? Uma vez eu fiz uma rearborização da Avenida Alberto Brown, no lado do Par, mas infelizmente eu fui exonerado e não se deu continuidade. Mas seria a troca gradual dessas árvores que existem lá, que a gente não pode tirar tudo, e aí fica, de repente, a gente desconhece fica feio, não é? Então, a troca gradual. Então, no meio de 2 árvores que já estão antigas, velhas, e provocando distúrbio, né, na calçada, a gente plantaria uma nova já dentro dessas características e ao longo do tempo a gente vai substituir. Se você quer plantar uma árvore na sua rua, a prefeitura nem fala, né? A prefeitura tem a obrigação de plantar só acho que pode. Mas se você, cidadão, quer arborizar a sua calçada, procure, então, saber se a árvore é adequada. Ou seja, é uma árvore que não pode, depois de algum tempo, simplesmente levantar a calçada, é uma árvore que não pode chegar na altura dos fios. Tem espécies que elas se livram dos galhos, entendeu? Essas não podem... Ou seja, não é qualquer árvore que pode ser plantada. Não dá para plantar uma mangueira, por exemplo, na beira da calçada. Não, de jeito nenhum. Essa você planta na sua casa. E uma outra questão também, que o nosso tempo agora realmente já está no finalzinho, é sobre... A gente sabe o absurdo que é ilegal, é um absurdo. Não se pode parar carro em cima da calçada. Isso é ilegal, isso atrapalha o Código de Trânsito Brasileiro pune. Mas muita gente insiste. Lamentavelmente, se todas as pessoas respeitassem um outro
e fossem educadas, não precisaria nem de regras. Mas, lamentavelmente, a gente vive no meio de pessoas que são educadas e outras que não são educadas. Aí precisa de regra. Agora, muita gente que se incomoda, aí vai na calçada, taca os famosos gelos baianos, taca aqueles pirulitos para não deixar ninguém estacionar. Isso existe regra para construir isso? Isso é legal? Como é que é isso? Isso tem que ser muito bem estudado, até porque são artefatos perigosos, não é? Imagina a gente cair sobre um pirulito daquele que andam colocando na calçada. É uma coisa grave, é um obstáculo, não é? Então, é preciso, toda vez que não tiver outra opção, procurar a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria responsável pela mobilidade urbana, para verificar de que forma pode se resolver isso. Agora, eu sou contra pirulito, gelo baiano, essas coisas que só vêm a prejudicar a mobilidade e que vêm demonstrar nossa falta de educação. Eu, há muitos anos, aqui na TV Zoom, à noite eu saí daqui e aqui perto foram colocados esses pirulitos. Foram colocados um dia para o outro, eu não vi, saí à noite, não sabia que estavam ali, meti a perna num deles, até porque foi mal construído, era cortante, ele me provocou uma grande ferida na perna, tive problemas. Então eu reconheço, é uma complicação. Porque tem muita gente que faz isso porque é um absurdo mesmo. Ali onde eu moro mesmo, ali na subida do Catassona, ele tem um lado todo que tem. Que as pessoas vinham e paravam em cima da calçada e ninguém andava. Agora, é a grande problema, né? A gente lida com mal educados que param em cima da calçada. O poder público não consegue agir a tempo e a hora, porque qual é o correto? Parou em cima da calçada, taca-lhe o reboque em cima e leva para o depósito. Mas não consegue fazer isso a tempo e a hora. Aí o cidadão, o morador, se aborrece, vai lá, taca um gelo baiano, taca um pirulito, e isso pode agravar, até se houver algum acidente, pode até repercutir. Isso é importante. O morador tem que lembrar isso. Se ele não tiver licença... Se ele faz um pirulito, a revelia, e alguém se machuca, pode processá-lo, né? Mas, Roberto, a gente está chegando ao final do programa. Eu não sei que mensagem você gostaria de deixar num tema desse, calçada, que envolve poder público, envolve responsabilidade do cidadão, enfim. Bem, o que eu penso é o seguinte, o espaço público é o lugar onde todo dia a gente é obrigado a percorrer até para cumprir nossas missões diárias, não é? Lá passam os idosos, os deficientes e as crianças. É o lugar onde a gente conhece vários dos nossos amigos que foram conhecidos nesses lugares. Então é preciso que a gente tenha mais amor, que a própria prefeitura coloque mais interesse na resolução desses problemas de mobilidade. A cidade ela vai ser mais inteligente, ela vai ser mais agradável e vai trazer para cá visitantes se a gente cuidar bem da nossa casa. A cidade é a nossa casa. Nossas ruas são as salas de visitas de nossa cidade. Então, peço a todos que se interessem, que o poder público e o privado se entendam para que a gente possa melhorar a situação de Nova Friburgo. Vai ser bom para todo mundo, desde o rico até o pobre, desde aquele que tem todas as habilidades até aqueles que estão com deficiência ou têm problema de locomoção. Eu, mais uma vez, Modesto, agradeço, estarei sempre à disposição. Bem, eu quero agradecer ao Marcolinho que está lá em cima comigo, o Charles que chegou aqui também, e ao Roberto Viana, que é um prezado amigo, uma pessoa extremamente qualificada, que conhece muito bem o que precisa para a cidade. E com relação ao Código de Postura, que desde 2005, né? 2007 está rolando por aí, a bola da vez agora está na mão do prefeito Renato Bravo e do presidente Alexandre Cruz. Eu espero que vocês dois não sejam omissos como foram os anteriores, tá bom? Eu vou falar aqui, isso não é um pensamento não, é algo que eu ouço desde criança, né? Mas é uma afirmação verdadeira, né? Desde criança eu ouço o seguinte, já que a gente está falando de calçada, vamos falar de limpeza da calçada.
Desde lá eu ouço o seguinte: se cada um varresse a calçada da sua casa, no fim do dia toda a rua estaria limpa. Se cada um varresse a calçada da sua casa, no fim do dia toda a rua estaria limpa. Eu lembro, até hoje a minha mãe mora ali no PLC, minhas irmãs varrem a nossa calçada. Era um hábito comum antigamente. E tem muita gente que mora em casa, pode continuar varrendo. E aonde tem prédio, não custa nada o pessoal da zeladoria fazer a mesma coisa. Agora, varrer, não é como eu vi esses dias alguém ali na General Osório varrendo. O funcionário lá do prédio estava varrendo, muito bem varrido, mas sabe o que ele fez com o lixo? Jogou todo no meio-fio. Não é isso não, isso é porcaria. Isso é coisa de porcalhão. É recolher o lixo e colocar no lugar adequado. Agora, é possível sim. Eu já ouvi essa conversa fiada de uma moradora, eu não vou dizer, até porque ela sabe quem é. Ah, isso não é obrigação minha, é obrigação da prefeitura. Nada. Viver bem é obrigação de todo mundo. Não custa você varrer em frente à sua calçada, não. E recolher o lixo. Eu fico me perguntando, a pessoa prefere viver, às vezes, numa calçada suja, porca, para não quê? Não, isso não é problema meu. Como é a bobagem que eu já vi, né? De gente que joga lixo na rua, dizendo que joga isso, tem gari para recolher. São as coisas de incivilidade que, infelizmente, brota na cabeça de muita gente, que não está preparado para viver em sociedade. E nem no mato poderia viver, que lá no mato a natureza tem leis próprias, ele seria punido lá pelas leis da natureza. Viver em sociedade requer o quê? Compromisso com o próximo. Simples assim, não é? Uma boa noite a todos.